Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tome a sua palavra. Primeira carta aos Coríntios, 12, de 4 a 11. Primeira carta aos Coríntios, 12, de 4 a 11. Amém? O povo de Deus tem que trazer a Bíblia de casa, hein? Sábado que vem, ela deixa separado lá, para você lembrar de andar com a sua Bíblia. Você sabe que para nós chegarmos nesse volume aqui de livros, né? Houve muito trabalho dos padres, dos santos padres, para que nós tivéssemos a Bíblia no nosso dia a dia. E depois do Concílio Vaticano II, tão bonito, né? Pôde ser traduzido aí para a nossa língua. Você pode ter a Bíblia em casa, mas antigamente não era assim. Só a igreja podia ter a Bíblia. Hoje nós temos esse direito, né? E não carregamos ela. Então, separe a sua Bíblia lá para usá-la. Amém, povo de Deus? Amém. Oh, glória. A partir desta noite é mais um ensino para nós acordarmos para aquilo que Deus quer para nós, para a nossa vida como cristãos nesse tempo atual. Nós estamos vivendo um momento de crise na humanidade. A humanidade sempre passou por algumas dificuldades, por guerras, por perseguições, mas para o nosso tempo nós temos um agravante, porque as informações são muito rápidas, não são, gente? Muito rápido, acontecem as coisas muito rápido, e aquele que não estiver centrado na vontade de Deus, vivendo realmente os carismas, pode se perder com facilidade. Então vamos nos atentar. E olha, Deus é surpreendente, porque quem diria que depois do Concílio Vaticano II, lá em 65 mais ou menos, a igreja passasse por tantas transformações, crises, avanços, perseguições, mudanças. Quando nós vemos agora a ação de Deus no meio do povo pelos carismas, nos pequenos grupos, na casa das pessoas. Aí me vem há 2 anos o Papa Francisco falando em que nós temos que estar mais próximo do povo. Isso já acontecia lá em Atos dos Apóstolos, lá em São Paulo. Nós, comunidade de fidelidade, temos experimentado as células na casa das pessoas. E nós vemos que isso é carisma de Deus para o nosso tempo, para que a humanidade volte a ter um relacionamento com o irmão e com ele também. Então é isso que nós temos que ter em mente. Deus ama o seu povo e permite que isso aconteça. Que cada tempo da história se derrame novos carismas. Vamos começar lendo a carta de São Paulo. De 4 a 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Hoje nós vamos tratar dons e carismas como sendo a mesma coisa, certo? Mas um só é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Mas é um só e o mesmo Espírito quem dá estes dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus.
Mas ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Palavras do Senhor. É preciso notar nesta noite, por isso que eu disse que é um ensino, que além desses 9 carismas que nós lemos aqui na carta de São Paulo, existem muitos outros que estão implícitos, não estão ali tão claros. São Paulo não poderia narrar naquela época já todos os carismas que Deus iria suscitar no meio do seu povo. Então tem alguns dons que ficam ali como que escondidos, mas a gente pode deduzir, são dedutíveis. Por exemplo, você acha que o Espírito Santo só ia derramar esses 9 dons sobre as pessoas? Alguns teólogos até arriscam dizer que estes são os princípios de todos os dons e carismas. Claro, pode ser, mas nós temos muitos outros carismas que estão derramados no meio do povo. Deus vai fazendo uma ação do Espírito Santo na época daquele povo. Para aquele povo da época de São Paulo, esses dons eram o necessário, e são dons extraordinários, carismas extraordinários. Vamos repetir? Carismas extraordinários. Por quê? O dom de curar é extraordinário. O dom de paralínguas é tão simples, mas é extraordinário. A célula é simples, mas é extraordinária, não é, povo de Deus? O dom do conhecimento, o dom da sabedoria, são dons extraordinários. Tudo para o povo de Deus. Vamos entender primeiro o que é carisma. Na teologia bíblica, carisma vem do substantivo charizomai, significa ser gentil e generoso. Também deriva da palavra caris, quer dizer graça, não é caridade, não é graça. Caris, de graça. Dom gratuito de Deus. Dá para quem Ele quer. Finalzinho da palavra de São Paulo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Agora eu pergunto, uma pessoa recebe só um carisma, só um dom? Sim ou não? Não. Se até o meu celular é multifunção, não é? Multitouch, multi alguma coisa, você também é. Olha o seu irmão e fala aí, você é multicoisas, irmão. Temos vários dons, vários carismas. Vamos entender isso. No documento Lumen Gentium, que foi um documento do Concílio Vaticano II, né, que na verdade é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano, foi um dos mais estudados durante o Concílio, esse Lumen Gentium, número 7, diz assim: um só Espírito, para a utilidade da Igreja, distribui seus vários dons segundo a necessidade do ministério. Que ministério? Aquilo que eu exerço, o meu ministério, o qual você foi confiado. Ah, Daniel, eu não tenho nenhum ministério. Eu vou te dar uma bolacha. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Olha aí, o carisma da maternidade. Quem é pai? O carisma da paternidade. Quem é médico? Oh, aleluia. Logo teremos um aqui. Eu falei que eu sabia que não tinha, né? A gente tem que rezar por quem crescer. Quem é psicólogo? Ah, a Márcia está aí, tá vendo? Carisma da psicologia, do atendimento. E olha tantos outros. Eu anotei alguns aqui para vocês abrirem a mente para o serviço apostólico que nós realizamos, para o ministério que nós escolhemos, para o ministério que Deus nos conferir e nos confiar. Ele vai derramar o Espírito Santo e os carismas para agir em você, para melhorar aquilo que você já tem, às vezes até como dom natural. Então veja, o carisma episcopal ou de pastor para os bispos. A igreja recebe uma unção lá e fala, não, aquele homem ali, aquele padre, tem o carisma de ser bispo, vamos ordená-lo bispo, consagrá-lo bispo. E aí ele é consagrado bispo, Deus vai lá e incumbe nele o carisma do bispado. Entendendo? O carisma sacerdotal, para quem que é? Responde, para os padres, sacerdotes. O carisma de diaconia, os diáconos. O carisma eucarístico, para os ministros da Eucaristia. Quem é ministro da Eucaristia? Tem algum aqui hoje? Tem, ó. Tá vendo?
O carisma ministerial, para o ministério do batismo, da palavra, do matrimônio. O carisma catequético, para quem? Só para os catequistas? E a mamãe e o papai, são os primeiros catequistas. Está vendo? O carisma evangelístico, para os evangelizadores. Para você falar de Deus no busão, no dia a dia, tem que ter um carisma para isso. Tem que querer, pedir para Deus a bênção do Espírito Santo. O carisma medicinal, para quem? Os médicos. O carisma de enfermagem. O carisma da administração, para os administradores. Eu tenho certeza, tem muito administrador que tem o carisma da administração, mas não está vindo de Deus a unção, né? Porque, ó, não é? Pensei nisso na hora que preparei e lembrei agora de novo. Carisma de comunicação, para quem quer trabalhar com a comunicação, com as artes, com a pastoral da comunicação, né? Com sites hoje. O carisma do jornalismo, pensa que é fácil. Carisma de governo, de congregação, para os superiores gerais. Carisma do governo provincial, carisma da coordenação comunitária, carisma de liderança, carisma de assistência fraterna para o serviço aos pobres, assistentes sociais. Olha o Padre Pio. O Padre Pio tem um carisma muito próximo disso. Carisma de assistência fraterna, não é verdade? Vai lá acolher o pobre, dar comida, dar roupa, trazer, cuidar dele, fazer a barba, cabelo e bigode. É uma homenagem, isso é depois eu canto. Carisma político. Tem alguns irmãos aí que estão sendo suscitados carismas políticos na comunidade. Guarda esse nome, Jorjão Amigão. Carisma missionário, para os missionários leigos, né? Carisma de assistência aos enfermos, carisma de liderança jovem, carisma de paternidade, maternidade que eu falei, e tantos outros, são milhares de outros. Então são só 9 narrados na carta de São Paulo? Não, muito mais. Mais uma vez, olha o seu irmão fala assim, tem muitos carismas. Em alguns carismas do nosso tempo, nós percebemos como o Espírito Santo age no tempo de Deus. E por que nós tratamos desse tema hoje, o tempo dos carismas? Vejam só, o mundo mudou. Hoje nós temos algo que nós não conseguimos viver sem, né? O celular, a internet, a televisão, o rádio, os telejornais, a gráfica, os jornais escritos, os tabloides. O Espírito Santo teve ou não teve que suscitar novos carismas para tudo isso? Sim. Carismas de comunidades como a Canção Nova, que entrou no meio de comunicação. Carismas de comunidade que fazem aí sites, jornais, a nossa também tem, boletins, informativos. Comunidades que trabalham para evangelizar diretamente na internet, no Facebook, no WhatsApp. Tem um irmão nosso, Silvinho, que veio aqui, que ele tem um ministério de WhatsApp lá, ele atende pessoas pelo WhatsApp. Tem mais de 100 pessoas no WhatsApp, no grupo. Vejam só, o Espírito Santo vai criando novos carismas de acordo com a necessidade do nosso tempo. E ainda precisa muito mais. É o tempo dos carismas. Mas nós temos um problema a ser resolvido. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, por não verem nesses carismas que eu disse agora aqui, que são os do dia a dia, algo que produzem efeitos assim, como que eu posso dizer, surpreendentes, miraculosos, não dão tanto valor, porque não são parecidos com os carismas extraordinários, o povo não trata tão bem. Olha só, não está longe da gente perceber que até o carisma da maternidade está equivocado em algumas coisas, não está? Mãe que não consegue educar os seus filhos de acordo com a lei de Deus, pais que não dão atenção para os seus filhos, não exercem o direito do carisma da paternidade, a sociedade quer aprovar o aborto, quer matar as crianças, que maternidade é essa, que permite isso, não é? Entenderam? Não entendem que o carisma que nós temos no dia a dia, e você tem hoje, eu vou questionar você, e trata ele como se não tivesse valor, porque não é extraordinário.
Alguns casos até são. Outro dia eu assisti um filme de um médico, Mãos Talentosas, já ouviu falar? Um filme muito bonito, que trata um médico lá que foi o primeiro a separar as meninas que nasceram com o crânio grudado, né? As siamesas que chama, né? E ele foi o primeiro médico a fazer essa cirurgia, porque ele tinha uma mão muito habilidosa ali para separar. Então, algo extraordinário aconteceu no carisma da medicina. Mas o povo hoje não está dando valor para os carismas do dia a dia. Qual é a sua profissão? Fala algumas aí para mim. Pode falar. Tem uma psicóloga aqui, pedreiro, professores, agente de saúde. Quem mais? Donas de casa, não tem? Tem que ter carisma para ser dona de casa. Né? Vendedores. Donas de casa. Quem mais? Vendedores, comerciantes. Tem que ter carisma para ser vendedor e comerciante, não tem? Tem, ainda mais no tempo de hoje, na crise, né? Tem que ter carisma. Tantas outras. Estes são carismas que nós às vezes não valorizamos por não acontecerem coisas extraordinárias. Você está enganado. Que às vezes nesses carismas mais simples, que não estão citados aqui na palavra, acontece muito mais coisas extraordinárias durante o tempo que você vai vivendo ele, do que uma vez só na sua vida. Se nós tivermos essa visão nesta noite, a pregação pode dar para você. Na sua profissão, Deus pode agir. No seu carisma do dia a dia, que não são poucos, eu sei que você tem, Deus pode agir. O Espírito Santo pode trabalhar. Mas é claro, seria muito melhor se dentro desses carismas que nós vemos no dia a dia, aconteça a ação do Espírito Santo, com os carismas que São Paulo falou. Por exemplo, você imaginou um médico dotado do carisma da medicina pedir para Deus e receber o dom de cura? O carisma da cura espiritual. O cara está lá realizando uma cirurgia e chega um momento em que ele não sabe mais o que fazer, humanamente falando, e o médico pede para Deus ali a unção, o Espírito Santo vem, age através das mãos dele e cura aquela pessoa que ele estava trabalhando. Vocês entenderam? Aí é o espiritual, o Espírito Santo trabalhando no carisma pessoal, humano, no nosso espírito humano do dia a dia. Mãe, quando lhe falta algum discernimento, quando tem aquelas complicações do dia a dia com o marido, com os filhos, tem que pedir a unção de quem para aguentar? O dom do discernimento, o dom da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Entenderam? Então, quando os carismas do alto, os dons gratuitos de Deus, agem nos nossos carismas humanos, nos nossos carismas do nosso espírito humano, das nossas faculdades, da nossa inteligência, das nossas habilidades, porque a gente tem habilidades natas, né? Acontece milagres na nossa vida. Não acontece? A gente vê cada coisa maravilhosa por aí. Professores que criam maneiras de dar aula que você fala assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Você vê pessoas que são vendedores e bolam aquela maneira de vender que cativa o povo, não engana, cativa, né? Faz com que o povo se sinta bem ao comprar, faz uma promoção ali legal para o povo, né? Quero te fazer uma pergunta agora. Qual que é o seu carisma? Quais são as suas habilidades? Como eu disse, você fala que não tem nenhuma, rapaz, lá fora a gente vai conversar. Quais são as coisas que você faz bem? Tem uma pessoa aqui que eu sei que faz uma torta de limão maravilhosa, né? No dom da cozinha. Outros fazem bolinho de chuva que ninguém sabe fazer igual. Outro cuscuz. Aí é só cozinheiro, né? Algumas pessoas têm o dom de costurar. Não seria de nós que as costureiras, né? Qual é o seu dom? Qual é o seu carisma? Isso eu estou falando de habilidades. Agora vamos para o espiritual. O que Deus já pediu para você fazer? Que você falou assim, nossa, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Conversar com alguém. Cruzou com o irmão lá viciado, que estava alcoolizado. Só tem você para falar com ele. Deus vai dando sinais dos carismas que Ele quer para nós. Nós que não percebemos. E se nós não tomarmos cuidado de ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito Santo agir, nós começamos a fazer as coisas de qualquer jeito. A humanidade está do jeito que está por conta disso. O médico faz de qualquer jeito, o professor faz de qualquer jeito,
A dona de casa faz de qualquer jeito. Fica com raiva do marido, taca sal no arroz. Faz café com sal, que nem eu já ouvi. Não foi lá em casa não. Entre outras coisas. É assim que está. Se nós não ouvirmos a Deus, deixar o Espírito Santo agir, Ele não age. Mas eu quero ouvir vocês. É uma partilha, como eu disse, um ensino. Fala aí alguma coisa que você tem habilidade. Seja corajoso. Não é para se vangloriar, é para nós partilharmos. Algo diferente do que foi dito aqui. Uma habilidade que você tem. Oh, misericórdia, povo medroso. Eu sei que a Giovana tem dom de desenhar. Tem um carisma de desenho. Quem mais? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, carisma da fraternidade. Ver ali, acolher, né? Quer ajudar de qualquer forma, se sentir incomodado. Quem mais? Carisma da paciência. Esse dom é necessário, viu? Carisma da massagem. É uma profissão muito boa, viu? Uma vez só fui salvo por uma dessas daí, tá? Com a coluna travada. Quais são os dons úteis, instrumentos de trabalho e de ação? São Paulo diz lá na leitura que nós lemos aí em 12:7. Carismas são manifestações do Espírito para o proveito comum a serviço da comunidade. Para você entender como o carisma é gratuito e ele não serve para você, serve para o outro. Vamos imaginar quando o marido quer presentear a sua esposa, né? O marido vai lá e ele fica indeciso. Ele vai na loja e não sabe se ele compra um colar de pérolas ou uma máquina de lavar. São bons presentes, não são? Aí ele fica pensando, bom, o colar de pérolas vai embelezar a minha esposa, eu vou sentir mais atração ainda por ela, vai deixar ela bonita, mas é um presente unicamente para quem? Para a esposa. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, não, dê a máquina de lavar. Porque a máquina de lavar não vai servir só a sua esposa, ela vai fazer menos esforço, não vai ter que se pegar no tanque, nem na pedra do riozinho. Eu não sei se tem mulher que ainda faz isso, viu? Vou dar a máquina de lavar porque vai servir toda a família. Carisma é assim, é a máquina de lavar. Tem os carismas de embelezamento, tem, né? Mas o carisma que vem do alto, os carismas que nós temos com habilidade, ele só terá proveito se for usado para os irmãos, para a comunidade. Repito, a humanidade está do jeito que está porque as pessoas estão fechando em si mesmas. Eu uso o carisma para mim, para o meu envelhecimento, para o meu embelezamento. Eu quero só o colar de pérolas. Eu não quero a máquina de lavar. Você entendeu a diferença? Carisma, quando é dado a você, você se abre a ele, Deus age, automaticamente tem que ser para os outros, para servir aos outros. Isso você vai ser embelezado de qualquer forma e vai fazer uso dele. Mas se a gente se fecha em nós, não usa o que temos para os demais, o carisma fica preso, a humanidade se fecha, tira-se Deus da história e a gente vê o caos que está se tornando aí, né? Cada um roubando para si, vivendo para si, o prazer, o querer, o comprar, o ter e o ser para as pessoas não se vai para frente. Então vamos ter isso em mente. Nós temos que pedir as coisas para o serviço dos irmãos. Tudo que você tem de habilidade tem que ajudar os irmãos. Fala aí para o seu irmão mais uma vez. Os seus dons são para os irmãos. Quem tem o dom de ouvir aqui? Olha, psicólogo, os irmãos, missionários, tem o dom de ouvir. Se você não for ouvir as pessoas, você vai ouvir quem? Não é? É para o próximo. Alguns têm o dom de falar, principalmente as mulheres. É ou não é? É verdade, a mulher fala muito mais que os homens. Isso é já provado cientificamente. Agora, uma mulher leva para o lado missionário com a unção de Deus ou para a fofoca que é do diabo. Hoje nós passamos no mercado, né? Foi hoje ou ontem, acho que nós fomos no mercado. Aí na hora de passar no caixa, eu estava vendo as revistas, né? Um monte de revista.
Aí eu falei para a Angélica assim, falei, nossa, como ainda vende fofoca, né? É tanta fofoca ali na revista, é um marketing de fofoca, não tem nada de ajuda, nada ali. Eu fui logo para as receitas, porque eu olhando as de receita, porque de receita também não é fofoca, é partilha, né? Inacreditável. Carisma e santidade pessoal. Carisma não são sinais de santidade para a pessoa. Oh, Daniel está falando pecado. Não, estou falando que é um ingente, um falo. A gente corre um sério risco de se enganar que Deus dá o carisma só para as pessoas escolhidas por Ele. Sendo que na carta já falava, uma vez que você foi batizado, Deus já colocou ali todas as dons e carismas. Claro que você vai desenvolvendo, o Espírito Santo vai dando mais aqui, mais ali. Lucas 12 está escrito assim, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Por quê? Porque Ele vai dando para as pessoas que se abrem a Ele. Não se assuste se você vê, às vezes, uma pessoa que está numa vida errada, com pecado, com dons extraordinários. E tem, viu? Tem. Tem irmãos que nós conhecemos que estavam numa vida perdida, e quando se juntava para orar com a gente, Deus falava curas através dele. Curas. Então não se assuste se às vezes nós encontrarmos pessoas que não estão numa vida tão certinha da fé, mas têm alguns dons maiores do que os nossos. Se a gente chega até às vezes, como é que esse cara consegue, eu não consigo? Vive no pecado. Porque dom é de graça, de Deus é de graça. Não tem que comprar ele. Você pode pedir, mas não tem como falar, Senhor, eu troco tudo isso por esse dom. Não, é de graça. Basta abrir o coração e pedir. E às vezes você tem que derramar o dom numa pessoa que está numa vida errada para salvar os demais, porque o dom é para o próximo, ele vai dar. No meio daqueles drogados lá, daquelas pessoas viciadas, ele pode usar de uma pessoa ali, enchê-las de dom para curar os que estão à sua volta. Entenderam? Assim que funciona o dom. Não é só para os santos. Não. Senão nós estávamos lascados. Não é? Se a gente fosse esperar ficar santo para receber dom, olha o seu irmão e fala, você estava perdido. Não é paradigmas de honra, prestígio e respeito. Nossa, Deus só dá dom para o Daniel de falar lá. Deus deu um dom incrível para o Daniel fundar uma comunidade. Se eu pudesse ter dito não. Vocês não têm ideia. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida, eu agradeço mesmo. Mas tem horas, irmãos, que você fala assim, Senhor, me ajuda, que o negócio não é fácil. Entenderam? É dom, Deus escolhe e fala, vai e faz. Né? Se você não abrir, Deus vai usar outro, sabia disso? Deus vai usar outro. Aí você vai ficar lá até batendo cabeça, até voltar para o caminho dele e ouvir o que ele tinha para você. Por isso, quando a gente fala no grupo que Deus tem uma história para você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma corneta a realizar na sua vida, você tem que abrir seu coração, porque é verdade. Deus tem um propósito para cada um. A gente não caiu aqui de paraquedas, né? Na janelinha. Não. Deus tem um propósito para você. Né? Para ser mãe, para ser pai, para estar aqui neste grupo. Deus tem um propósito. Estamos acabando. Como que o Espírito Santo age nesse carisma que você tem? Que eu sei que você tem. Seja qual for a sua profissão, as suas habilidades. Primeiro, ele age em nossa inteligência, iluminando para exercer bem o carisma, dando luzes imediatas. O que você vai fazer com a sua habilidade neste momento, nesta hora? Como vai começar a usar esta habilidade a favor do próximo? Deus age na sua inteligência. Ninguém faz nada de olho fechado lá, né? Não. Ele age nas suas faculdades. Age. O Espírito Santo age na vontade humana, inspirando decisões acertadas, firmeza na ação, destemor, coragem, né? Então, na vontade humana, vai dando uma motivação extraordinária. Você vai lá, começa a fazer e fala, puxa, é isso mesmo, eu quero fazer mais. E Deus vai lhe dando para você, vai te abençoando, vai lhe dando outros dons. Olha, Senhor, eu comecei a trabalhar com os pobres, agora tem um monte de pobre, eu preciso da comida, eu preciso do dom de pedir. Deus dá o dom de pedir para você, irmão, entendeu? Porque precisa, vai precisar. Uma coisa vai puxando a outra. O Espírito Santo age na imaginação e na intuição.
olha, eu tenho essa habilidade, mas se eu fizer assim, vai dar errado. Melhor eu caminhar por aqui primeiro, ficar nessa profissão durante um tempo, depois eu mudo para outra. Deus vai agir na sua intuição, principalmente as mulheres. Diz que a mulher tem o sexto sentido, não é? Deve ter o sexto, o sétimo, o oitavo. Na imaginação e na intuição, inclusive, ele age para você lembrar coisas que você leu, que você escreveu, coisas do seu passado, para que você projete o futuro. Nós não podemos viver no passado, mas Deus nos dá condições de buscar informações lá, na sua mente, né? No seu ser, para fazer coisas novas. E o Espírito Santo age nas emoções humanas, dando condições de exercer o carisma. Às vezes Deus dará para você um carisma de evangelizar. Senhor, mas eu sou tímida. Senhor, eu sou muito vergonhoso. Não consigo falar. Mas fica aquele rato em você e você quer falar do Evangelho. Eu quero falar de Deus. Eu quero ler a palavra, mas não consigo ler direito, não entendo. Vá pedindo os dons. Comece na simples coisa. Não é possível que você não consiga chegar para uma pessoa e falar assim: Jesus te ama. Jesus quer que você venha na igreja. Olha, meu irmão, Deus existe e está com você. Pronto, o querido. Precisa ser catedrático em teologia para falar isso? Não. Basta querer usar o carisma. Amém? Por exemplo, agindo nas emoções humanas, a comunidade de fidelidade tem muito esse carisma, quer trabalhar muito com esse carisma de temperar a pessoa, equilibrar a pessoa. Agora, você imagina um médico cirurgião tremendo de medo? Imagina um psicólogo desequilibrado, um psiquiatra que vive à base de remédio, uma pessoa que tem um carisma de atendimento para poder ouvir as pessoas sem se emocionar e se perder nas emoções. Aqui na comunidade nós fazemos atendimento e eu já ouvi cada história, irmãos. Nunca contei para ninguém porque faz parte do nosso compromisso de sigilo, de oração, mas tem coisas que você ouve que, se você não está preparado na unção do Espírito Santo, você cai junto com a pessoa. Aí você imagina, a pessoa vai lá conversar comigo: Daniel, aconteceu isso, aquilo, eu também estou me vergonha agora. Lascou o carisma, né? De atendimento. A pessoa vai pôr as mãos na minha cabeça e vai orar por mim, né? Vai inverter a situação. Então Deus age nas nossas emoções, principalmente as mamães. Às vezes as mamães precisam ter ali o dom da paciência extraordinária, né? O dom do equilíbrio extraordinário. Eu estava lendo outro dia umas histórias antigas, tem uns fatos aí curiosos, né? Que às vezes é meio lenda, mas tem umas verdades daquelas mães que, ao verem os filhos passar por um perigo imediato de morte, vai lá e fazem coisas assim extraordinárias. Teve uma mãe que levantou um carro para tirar o filho de baixo. Levantou o carro. Por quê? Porque Deus age no humano, age no físico, age nas capacidades, se a pessoa estiver aberta a Ele. Então Deus age nas nossas emoções humanas. Se você se abrir aos carismas, pedir os carismas para os tempos que nós estamos vivendo hoje, o carisma de falar a verdade, o carisma da justiça, o carisma da misericórdia, o carisma de ter fé, como já São Paulo diz, porque hoje está faltando tanto esse carisma da fé, Deus vai agindo em você. Amém? Para finalizar, quero falar sobre algo que vem acontecendo na igreja nos tempos atuais, que nós temos que perceber a ação dele, que são as novas comunidades. Afinal, nós somos uma, né? Aqui a comunidade de fidelidade. Desde o Concílio Vaticano II já existiam alguns leigos que reuniam populares em outros países na Europa, entre outros, a Beatitude da França, a Arca da França, comunidades de leigos que tratavam de pessoas. Mas pós-Concílio Vaticano II, lá para a década de 70, começou-se a surgir, junto com a renovação carismática católica, muitas comunidades novas, comunidades de vida. Nós conhecemos aí as mais famosas: a Shalom, né? Fundada por leigo, a Canção Nova, fundada pelo padre Jonas Adir, que tem o carisma da comunicação. E aqui na Diocese de Santo André nós temos 13 comunidades novas,
fundada por leigos, não religiosos, pessoas assim como nós, mas que Deus deu um carisma de fundação e eles começaram. Carismas para o nosso tempo. Por que Deus suscitou a comunidade de fidelidade? Desde que eu me lembro por gente, depois fazendo uma leitura da minha vida, do meu passado, Deus sempre me fez uma pessoa equilibrada. Eu já perdi meu desequilíbrio várias vezes, estou falando que eu não passo por isso. Mas Deus sempre me fez procurar isso. Eu sempre percebi que a minha família tinha uma tendência, quase 100% da minha família, a grande família toda, à depressão, à melancolia, à síndrome do pânico. Deus escolheu e falou assim: Daniel, vai começar a meu ministério, um carisma da sua comunidade, né? Para tratar as pessoas equilibradas, serem santas. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede equilibrados como o vosso Pai Celeste é equilibrado. Um carisma novo. Você vê gente desequilibrada hoje no dia a dia? Sim ou não? Sim. Na sua casa tem alguém que já foi desequilibrado ou é? Por isso que a comunidade de fidelidade nasceu. Para rezar. Para mostrar que é possível ser equilibrado, justo, santo, no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Estamos montando uma casa em alumínio, onde já tem fila para ir, para a gente tratar a pessoa. Tratar a pessoa no seu psico e emocional. Para isso nasceu a comunidade de fidelidade, um carisma para o nosso tempo. Por isso que nascem as comunidades. Canção Nova nasceu quando o meio de comunicação estava explodindo, década de 70 e 80. Você sabe que na década de 80 houve a mudança global do mundo. Global mesmo, por conta da comunicação e internet. Nasceu a Canção Nova. Nasceu a TV Aparecida, só que não é uma nova comunidade. Né? Entenderam como Deus suscita os carismas? E olha, nós temos carismas de adoração na diocese. Temos carismas de auxílio aos doentes. Temos carismas de peregrinação, que vai ali achar as pessoas que estão perdidas na rua para orientá-las de novo. Tem carismas de tantas formas que Deus vai cuidando e vai tratando o seu povo. Você quer usar o seu carisma? Sim ou não? Sim. Então vamos rezar nesta noite, pedindo que Deus possa agir naquilo que nós temos, já é nosso. Que Deus possa agir. Estás em mim, posso sentir o teu agir. O meu coração, do amor